Família, Bitcoin chegou a bater 59 mil dólares nos últimos dias e tem muita gente falando por aí que a inteligência artificial está matando o Bitcoin. Será? Então fica comigo logo após a vinheta, a gente já fala sobre isso. Seja muito bem-vindo, agora oficialmente você está na Liga Cripto. Meu nome é Mário, muito prazer, caso você não me conheça. Eu já peço logo de início, para a gente começar esse vídeo da melhor maneira possível, o seu like. Com ele, a gente espalha esse conteúdo YouTube afora. E claro, se você não for inscrito, se for o seu primeiro vídeo aqui no canal, cogite se inscrever para você não perder nenhum detalhe, porque acredite você ou não, esse momento do mercado é um dos momentos mais valorosos para a construção de riqueza. Vem com a Liga Cripto e já vamos mergulhar nessa análise do dia 9 de junho. A gente tem bastante dado interessante para falar sobre esse assunto. Será que a IA está matando o Bitcoin? O bilhão que saiu de cripto e foi parar nos data centers de IA, e por que isso talvez não seja o que parece. Família, voltando um pouco no tempo, se a gente for analisar os últimos 8 meses, desde a alta histórica do Bitcoin, o Bitcoin estava em outubro em 126 mil dólares e chegou a bater agora, nos últimos dias, 59 mil dólares. A gente está falando de um recuo desde o topo de outubro de 52% e 7 bilhões em posições alavancadas foram liquidadas na semana dessa queda. Além disso, 390 bilhões de dólares foram apagados de valor, né, dentro do mercado cripto. Obviamente, com todo esse cenário, o medo toma conta novamente. A gente chegou a bater medo extremo 8, tá? 8 de 100. A gente sabe o quanto isso é significativo historicamente falando, em termos de momentos de bear market e também até de descoberta de fundo. Mas antes da gente falar, e até mesmo sem falar em fundo de mercado, se você aproveita para comprar exatamente nessa localidade de preço, nesse momento, em termos até de emoções do mercado, que você consegue montar boas posições para lá na frente falarem que tudo foi muita sorte. Mas brincadeiras à parte, família, de 52 a 8 em apenas uma semana. A gente sai de um momento de neutralidade, de literalmente ali meio de tabela em termos de humor do mercado, vai lá para a zona do rebaixamento, a gente vai para a zona do desespero. E esse período, marcado nos últimos 7 dias, foi inclusive a virada de humor mais rápida do ano, ou seja, em nenhum momento em 7 dias a gente saiu tão rápido de um momento tranquilo para um momento de desespero. É muito importante a gente também ressaltar que a gente também observa nesses momentos preços do passado. A gente tem uma mesma faixa de preço que a gente teve lá em 2024, quando os termômetros de ganância marcavam extremos, ou seja, o mercado estava em euforia. E hoje, em 2026, 2 anos depois, no mesmo preço, a gente marca medo extremo. Então, o preço quase não mudou, mas a história muda completamente. Além disso, a gente teve 13 dias de saída dos ETFs. Tá? Os ETFs do Bitcoin acumularam 13 pregões seguidos de saídas líquidas, com mais ou menos 400 milhões retirados em um único dia. Recentemente, família, quem falou sobre esse tema que nós estamos discutindo foi Michael Saylor. E a sua frase, né, ou a sua definição para esse momento foi que é rotação, mas não fraqueza. Os mercados de capital estão financiando a expansão de A numa escala histórica. Isso é rotação de capital, não é enfraquecimento do Bitcoin. A volatilidade cria oportunidade. Então, como eu disse, 400 bilhões canalizados para IA em apenas 6 meses, 4 bilhões de dólares saíram dos ETFs do Bitcoin desde o dia 14 de maio, ou seja, não muito tempo atrás. Família, antes de eu ir para o próximo slide aqui, para falar um pouco desse buraco negro do capital, falando um pouco ainda do slide anterior, é factível a gente pensar que as pessoas, no momento de fraqueza do Bitcoin, busquem tirar esse capital, rotacionar esse capital para um nicho onde ele vê, no curto prazo, uma oportunidade melhor. Não vou nem dizer, não vou aqui afirmar que é uma oportunidade melhor ou pior. Isso aí vai depender realmente do perfil de cada um, de realmente do que você, como você vê o Bitcoin, se é para longo prazo ou não. Então, continuando, falando do buraco negro de capital, a gente vê bilhões fluindo para chips, servidores
data centers, tudo de IA. Segundo o levantamento citado pela Pierre Rochard, foram 19 trilhões em novo valor de mercado criado pelas 50 maiores empresas de IA em um ano, cerca de 13 vezes todo o valor do Bitcoin. Segundo dados de Wall Street, 600 bilhões seria o capex projetado para IA só em 2026. Cerca de 450 bilhões vão para hardware e infraestrutura. E a gente teve também IPOs recordes. A gente tem SpaceX, OpenAI e Anthropic puxando o que pode ser a maior fila de aberturas de capital da história. Então aqui vem o debate que nem todo mundo concorda. Tem gente que fala que a culpa é da IA, ou seja, capital institucional migrou em massa para a inteligência artificial, fazendo uma rotação temporária, enfraquecendo o Bitcoin, mas não trazendo o fim do Bitcoin. E a volatilidade, obviamente, criando essa oportunidade para o comprador paciente, porque mais cedo ou mais tarde esse capital, como a história mostra, volta para o Bitcoin. E a gente tem uma outra via de análise, que é falando que a culpa é da própria Strategy. A gente tem isso via Arca, uma gestora cripto. A Strategy vendeu 32 bitcoins, a primeira venda desde 2022. O susto não foi o valor em si, mas um sinal do que essa ação pode representar para os mercados em termos de vendas futuras de Bitcoin. E para a Arca, culpar a IA é bobagem. Eu, sinceramente, vejo muito mais, né, sigo muito mais na visão do Michael Saylor, que é uma rotação de capital num momento de fraqueza do mercado cripto, num momento que, sim, deveríamos construir riqueza num momento de baixa, mas nem sempre o investidor pensa dessa forma. Em termos de emoções, para ele é muito melhor nesse momento migrar para o que está em alta, para o que está nos holofotes. Mas aí, qual é a sua opinião? Você acha mesmo que o Saylor ele funcionou como um chamariz para toda essa crise do Bitcoin de curto prazo? Eu sinceramente acho que faz parte do negócio. Eu até gravei um vídeo já falando sobre isso, vou deixar aqui aparecendo caso você tenha interesse sobre esse assunto. Agora, família, trazendo até uma referência que eu vi o Casta Cripto falar, tá? O Rafael Castaneda, para quem não conhece, acredito que todo mundo conheça ali, principalmente que já está dentro do mercado cripto. A gente encontrou ele, inclusive, também lá no País Blockchain, falamos com ele, ele manda um forte abraço, inclusive, abraço caso ele assista esse vídeo ou alguém mande para ele. Mas eu vi uma entrevista que ele falou, né, num podcast de quase uma hora, acho que um pouco mais até, inclusive, que era no canal do Market Makers, falando sobre isso aqui. A crise de identidade do Bitcoin eu achei bastante interessante para a gente inserir também, porque tem total relação com o tema. Então, todo mundo grita ouro digital, mas o mercado opera o Bitcoin como um ativo de risco especulativo, e tem número que prova isso. Então, o mercado de derivativos vezes o mercado à vista, percebe-se que no caso do Bitcoin é 6,5 vezes maior. Ou seja, o Bitcoin ele tem 6 vezes e meio um volume maior no mercado de alavancagem comparado do que o seu volume no mercado à vista. Se a gente for falar do ouro, esse mercado é muito menor. Inclusive, o mercado à vista é o dobro do tamanho do mercado de derivativos, porque o ouro opera ali numa escala 0,5 ou meia vezes ou metade, né, 50% do que o mercado à vista faz. Então, a alavancagem, ela matou, né, a escassez, uma das principais características do ecossistema do Bitcoin. Então, dá para você surfar a alta do Bitcoin sem nunca ter comprado. É só apostando na direção, obviamente, na alta ou na baixa. Com derivativos, 6,5 vezes o spot, o ativo escasso vira praticamente infinito. O ouro de verdade não funciona assim. Então, mais uma vez, achei bastante interessante esse pensamento. Aqui meu abraço para o Casta e sucesso aí para todos nós do mercado cripto. Continuando, família, um pouco do que eu falei sobre o momento do mercado cripto é o que a gente tem nesse slide aqui. A gente já viu esse filme antes. Quedas do topo ao fundo, todos os ciclos nós temos um movimento como esse. Então, 2014 e 2015, 86% de queda, 2018, 84%, 2021 e 2022, 77% e até agora 52% no nosso ciclo. Todo ciclo tem o seu vilão. Já tivemos a Mt. Gox, já tivemos a FTX, já tivemos a China e o roteiro sempre rima. Capitulação, obituário, silêncio e recuperação. Dessa vez, parece que o vilão para alguns é a fantasia de inteligências artificiais. No fundo histórico também a gente tem que dizer que
que a média móvel de 200 semanas, que marcou quase todos os fundos, está hoje em algo em torno de 61.700. Analistas citam zona entre 50 e 53 mil dólares. A gente também já comentou isso em vídeos passados, mas o ponto, família, é que se você compra 61, 62, a 50, 52, 55, se o Bitcoin voltar a 120, 150 mil dólares, cara, a diferença é irrisória. A verdadeira diferença que você, culpando, martelando essa cabeça, é de você não ter agido nesse momento. Pode ter certeza que isso dói muito mais do que o valor diferente que você vai comprar de fundo de mercado. E o paralelo .com, em 2000, ações de internet desabaram enquanto a adoção subia. Os sobreviventes viraram gigantes. A história e o preço apontavam para lados opostos. E aí, família, adotando uma outra faceta de análise, e se a IA não for o fim? Se a IA for aceleradora e não assassina? A gente sabe que agentes IA hoje precisam de trilhos financeiros globais, e a blockchain é o padrão perfeito para eles. A blockchain é onde você encontra dentro dela o caminho, né, ideal, o condutor ideal para que a inteligência artificial não só se comunique, mas consiga é, ampliar a sua finalidade, consiga praticar as suas ações. A internet Web 2, como a gente conhecia antigamente, não é feita para IA. E a Web 3, ela tem blockchain, digamos assim, na sua concepção, na minha opinião. E isso que eu estou falando é um pouco também da chegada de novos produtos e desenvolvimento de agentes IA. Estimativas apontam que 7 a 12% do volume recente já vem de agentes de software transacionando entre si via carteiras cripto. Então, se você for reparar, a IA desenvolvendo, ainda mais com interação com a blockchain, o mercado cripto ele vai voltar a receber liquidez, é só uma questão de tempo. E além disso, a base vem sendo construída. Kevin Warsh, novo presidente do Fed, admite que os dados econômicos olham para trás. Em paralelo, os Estados Unidos montam uma reserva estratégica de Bitcoin. Já concluindo aqui com vocês, eu acho que é importante, dentro de todo esse movimento, continuar prestando atenção no fluxo dos ETFs, nos gastos com IA, nos suportes técnicos em termos de análise técnica e aí por isso é importante que você também fique por dentro das nossas lives aqui na Liga Cripto com o Rodrigão, trazendo ação de preço de cabo a rabo, do micro ao macro e, é claro, baleias nas exchanges, ou seja, movimentações das baleias, o que holders estão fazendo não só a níveis institucional, movimentadores de mercados, mas também o que holders estão fazendo. Por fim, a gente fica com a pergunta: a IA matou o Bitcoin? Eu diria que provavelmente não, mas roubou os holofotes e o capital que estão escassos momentaneamente. O que ninguém sabe é por quanto tempo esse capital vai ficar, digamos assim, emprestado para o mercado de IA para depois jorrar e voltar a trazer liquidez, né, novamente para o mercado cripto. Bom, família, vou ficando por aqui, tá? Não acho que IA matou o Bitcoin, inclusive acho que eles vão trabalhar em conjunto algum tempo à frente, quem sabe já no final desse ano. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, mais uma vez, se inscreve no canal se não tiver inscrito e comente aqui embaixo para a gente enriquecer ainda mais essa discussão. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se você não tem conta criada da Bybit, crie a sua conta. Nós trazemos promoções de tempos em tempos aqui, não só para usuários antigos, mas novos usuários. E também nós temos airdrops todas as semanas que a gente faz aqui na Liga Cripto, somente para usuários da Bybit. Então, família, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Valeu!